Muito bem, irmãos, chegamos agora ao terceiro bloco da nossa lição. Nós vamos ver dos versos 8 e 9, que é justamente a repreensão de Neemias quanto àquela situação. Vamos lá, versos 8 e 9 do capítulo 5 de Neemias. Diz assim: Disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gente, segundo as nossas posses, e vós outra vez negociarias vossos irmãos para que sejam vendidos por nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Então, Neemias diz àqueles ricos que estavam explorando o povo que eles tinham sido livres da escravidão da Babilônia e agora estavam escravizando novamente o seu próprio povo. Neemias diz que isso é inconcebível e também chama a atenção deles para o testemunho que eles estavam dando às outras nações. Fazendo esse tipo de atitude deles, estava denegrindo não só o nome do povo, mas o nome do Deus do povo. Então Neemias faz essa exortação, né, para que os nobres pudessem ver qual era o pecado que eles estavam gerando ali. E eles, diz o texto aí, né, que eles se calaram e não tiveram o que responder. Desobediência, né, falta de testemunho, né, e agora o que tinha gerado essa desobediência é justamente isso. Eles tinham sido livres e agora faziam o seu próprio povo escravo. E aí nós vamos ver também, em seguida, que Neemias, ele não só repreende o povo, né, mas ele serve de exemplo para o próprio povo. Né? Veja o verso 10 aí na sua Bíblia. Ele diz assim: Também eu, Neemias, meus irmãos e meus moços, que eram aqueles que trabalhavam com ele, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Então, quer dizer, Neemias também tinha vindo com recursos, com dinheiro, com prata, com ouro, e ele diz que viu pessoas necessitadas e que fez empréstimo também, mas ele não exigiu restituição desse empréstimo. Ele fez o empréstimo e acabou dando aquilo àqueles que estavam necessitados. Então Neemias faz o que se deveria fazer. Ele não explorou os pobres que estavam vivendo ali naquele povo, mas ele deu, né, os recursos para que eles pudessem ter com que sobreviver. E também vamos ver outra coisa, amados, que a questão da exposição do pecado deles, né? Neemias vem com essa repreensão, expõe o pecado que havia ali, né? E também diante da atitude deles de não repetir mais aquilo, né? Aquela situação de exploração, mas isso Neemias vai nos mostrar que não era suficiente. Entender o seu pecado, né, e ter a boa vontade de não repetir ainda não é suficiente. O pecado que foi cometido precisa ser reparado, né? Então, nessa situação, nós vemos bem essa questão. Veja aí, olha na sua Bíblia aí agora o verso 11 e verso 12. Né? Ele vai dizer isso. Então, a ordem que Neemias dá, depois de expor o pecado, depois de ter deles, né, o propósito de não repetir mais o que estavam fazendo, Neemias diz o seguinte: Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. 12. Então responderam: Restituir-lhe-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo o que prometeram. Então Neemias exige do povo a restituição, né?
e aqueles que estavam explorando restituíram tudo que eles tinham tomado, né? Tanto a produção, o trigo, o vinho, o azeite, também como as terras, e mais 10% aí do lucro que eles tinham tido, eles também restituíram para que eles tivessem com que sobreviver, né? Então, e o verso 13, amados, né, vai dizer o que aconteceu com essas atitudes, né? Diz assim: também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Então Neemias faz um gesto ali, né? Que seria como se tivesse um pano, né? Nas suas vestes, e ele levanta e sacode aquele pano, dizendo assim: olha, que o Senhor faça o mesmo com aqueles que não observarem aquilo que foi feito, que aqueles que não cumprirem com o acordo que foi feito, né? De restituir, de não mais explorar o povo, né? Então, nós vemos aí que um dia que começou com opressão, com reclamação, com tristeza, né? Terminou com alegria, né? E o final do verso 13 aí, né? Diz: e responderam, todo o povo respondeu amém, e louvaram o Senhor. Então o dia terminou com júbilo e louvor ao nosso Deus.